Capítulo 1. Jovem Rei Demônio. Milady, corra para frente e não olhe para trás. Quando Lee Susu recuperou a consciência, foi repentinamente empurrada. Ela escorregou e rolou colina abaixo. O céu de dezembro estava coberto por uma espessa camada de neve, que penetrava os ossos de tão fria, e também estava doendo. Quando estava prestes a bater em uma árvore ao pé da colina, um bracelete de jade branco apareceu do nada no pulso de Lee Susu. O bracelete emitia um brilho multicolorido, uma força que conseguiu segurar seu corpo no último momento. Lee Susu ficou tonta e levou um bom tempo para se recuperar. O que ela via era um mundo vasto e branco. Ela se levantou do chão e percebeu o quão desgrenhada estava. Sua túnica branca estava suja, seu coque se desfez e ela havia perdido um de seus sapatos bordados. Susu se apoiou no tronco da árvore e se levantou do chão. De dentro do bracelete de jade em sua mão, veio a voz de uma pequena criança, falando com seriedade. Mestra, esse é o mundo humano de 500 anos atrás. Ainda estava nevando muito no céu. Susu estendeu a mão e os flocos de neve caíram em sua palma, derretendo ao toque de sua temperatura corporal. O ar estava repleto de uma pesada presença espiritual. Em seu pequeno rosto pálido surgiram pontos de surpresa. No mundo de 500 anos depois, haveria uma névoa negra por toda parte, demônios malignos se espalhariam, a presença espiritual seria escassa, quase inexistente. Yishivu está disposta a ceder seu corpo. O bracelete de jade pausou por um momento e continuou. Ela disse que deseja que você, no futuro, possa proteger seu pai e a avó daquele mal. Susu respondeu, diga a Yishivu que eu concordo. Cruzando 500 anos eu perdi meu poder espiritual, mestra, eu preciso entrar em hibernação. Quando houver perigo de vida, você poderá me chamar. Está bem. Ela levantou seu dedo delicado e acariciou o bracelete de jade. O brilho do bracelete começou a desvanecer e caiu em silêncio. Susu fechou os olhos e as memórias passadas de Yishivu, a antiga dona do corpo, começaram a surgir em sua mente. Afinal, aquele não era seu próprio corpo, as memórias eram fragmentadas e muito confusas. Yishivu era a terceira jovem da família do general Ye, era a única filha legítima. Há algum tempo, ela caiu na água e ficou gravemente doente, demorou muito para se recuperar. Sua avó estava preocupada com ela e a levou para o templo Tianhua para orar. Não esperava que no templo, Yishivu e sua criada de confiança, Yinqiao, fossem sequestradas pelos bandidos da montanha. Yishivu e Yinqiao aproveitaram a distração dos bandidos e conseguiram escapar da montanha para sobreviver. Porém, as duas não conseguiram correr muito longe antes de serem descobertas pelos bandidos. Susu acabou de reencarnar no corpo de Yishivu e justamente presenciou essa cena. A criada empurrou sua antiga mestra e a deixou escapar. Susu sentiu uma dor intensa no pé e quando olhou, viu que seu tornozelo estava muito inchado. Ela tentou ignorar a dor e começou a procurar uma saída. Caminhando pela neve, ela cobria seus rastros, respirando com dificuldade sem parar. Não sabia quando os bandidos voltariam, e se a encontrassem agora, sua situação seria terrível. Uma mulher fraca nas mãos dos bandidos já sabia o destino que a esperava. Não demorou muito para que sons de passos se aproximassem na neve. Susu rapidamente se escondeu atrás de uma pedra. De fato, não muito depois, vários homens robustos surgiram nas proximidades. Seus inúteis! Apenas uma mulher e vocês deixaram ela escapar. O líder, ofegante, deu um tapa na cabeça de um de seus subordinados. Chefe, tivemos informações erradas. Essa garota não é filha de algum rico comerciante, mas sim a filha do general Ye. A carne do rosto do líder dos bandidos tremeu e sua expressão ficou muito feia. Que bandido não teme as forças militares do Império? Seus olhos se tornaram implacáveis. Se for assim, precisamos encontrá-la a todo custo para evitar problemas futuros. Veja o que vou fazer, vocês vão se separar e procurar. Susu ficou encolhida atrás da pedra, os passos estavam cada vez mais próximos. Ela franziu a testa, preparando-se para ser descoberta. Felizmente, os passos pararam ao lado dela por um momento e depois foram para outra direção. Susu esperou cautelosamente por um tempo, sem se mover. Até que não houve mais ruídos e só então ela olhou. A neve estava cheia de pegadas, os bandidos já tinham desaparecido. Susu se levantou para sair quando de repente um bandido voltou correndo gritando, chefe, ela está aqui. Susu não hesitou e virou-se para fugir. No entanto, os bandidos logo a alcançaram.
Este corpo está bastante fraco, Sussu está com visão embaçada, há um verdadeiro mar de neve branca à sua frente, mal conseguindo ver o caminho à frente. Ela de repente colide com uma pessoa. Várias flechas assobiam em sua direção, e os bandidos caem em resposta. Sussu levanta o olhar e vê um rosto claro e distinto. O jovem está vestido com uma túnica branca, quase se misturando com a neve, seu rosto é magro, seus olhos são negros e parecem um pouco indiferentes. Sua pele é clara, lábios vermelhos e cabelos negros, surpreendentemente bonito, mas suas frias e indiferentes expressões nos olhos não o fazem parecer feminino. Quando Sussu colide com ele, ele não se move. Mas ao tocar seus olhos, ele olha ligeiramente em pânico. O jovem assegura, sussurrando: "Desculpe, senhorita Su, cheguei tarde." Sussu não entende, então apenas sacode a cabeça. Num piscar de olhos, os bandidos estão mortos ou feridos. Aqueles que conseguiram sobreviver já fugiram. Os soldados atrás do jovem fazem uma saudação para Sussu. "Senhorita Su, chegamos tarde." Sussu lembra daquela garotinha que a empurrou e a fez correr primeiro, então levanta o olhar e diz: "Inkial ainda está com eles, por favor, ajude a procurá-lo." Os olhos negros do jovem a observam. "Ok, vou mandar alguém procurar." Os soldados se espalham para procurar Inkial. O jovem baixou os olhos e perguntou: "Você está ferida?" Antes que Sussu possa responder, ele assegura silenciosamente. Sentir-se repentinamente levantada por um estranho, Sussu resiste um pouco. Ela não entende a situação, então por um momento ela não se atreve a lutar, levantando seu olhar para o observar. Há uma grande questão. Embora ela tenha parte das memórias de Yeshivu, ela não consegue identificar as pessoas. Então, quem exatamente é esse à sua frente? Não há nenhum calor nos braços dele, pelo contrário, é tão frio como o ar. Sussu não se sente confortável em seus braços, tremendo de frio. Ela pensa por um momento e diz: "Acabei de cair da montanha e bati na cabeça, minhas memórias estão um pouco bagunçadas. Desculpe, não te reconheço." Assim que termina de falar, os olhos do jovem exibem uma expressão estranha. Essa emoção não dura muito tempo, e ele rapidamente se recupera e diz: "Eu sou Tantai Jing, nós nos casamos 3 meses atrás." Ao ouvir isso, o corpo de Sussu fica rígido e ela levanta os olhos, incrédula. Flocos de neve caem entre os cabelos do jovem, complementando seus olhos frios como gelo. Ele a abraça com mais força e pergunta baixinho: "Senhorita San, está com frio?" Seus olhos negros e cabelos negros, ele aparenta ser fraco e inofensivo. Ao perceber que Sussu observa, ele abaixou o olhar em silêncio, demonstrando respeito e timidez. O corpo de Sussu fica ainda mais tenso. Ela aperta os lábios, escondendo suas emoções nos olhos. Sussu nunca imaginaria que esse jovem aparentemente fraco e bonito à sua frente seria seu alvo. O futuro rei demônio, conhecido por matar e destruir almas humanas. Ela se encosta em seu peito e sente seu corpo magro e ossudo. Instantaneamente, centenas de técnicas imortais de assassinato passam por sua mente. Esse pensamento é muito forte, sua mão quase inconscientemente assume uma posição de assassinato. Porém, não houve nenhuma reação. Depois de perceber tudo, Sussu lembra que agora ela é uma humana comum. Seu corpo está frio e dolorido. Se fosse a antiga proprietária, ela já teria desmaiado há muito tempo. Sussu aguentou até agora, mas já ultrapassou seus limites. Ela tenta se libertar dos braços do demônio, mas já não tem mais forças. No momento seguinte, Sussu perde a consciência. O jovem para seus passos. Depois dela desmaiar, ele finalmente baixa o olhar e olha para a jovem em seus braços. O rosto da jovem está pálido, esse rosto que normalmente era arrogante e repugnante, ao ser contrastado com o gelo e a neve, revela um pouco de suavidade e pureza. Ele franziu a testa e em seguida, indiferente, desvia o olhar e caminha para fora do esconderijo dos bandidos. Pouco depois, os soldados do general Ye trouxeram de volta a criada pessoal de Yeshiu e Inkial. Aquela jovem jazia no chão da neve. Tantai Jin olha para o corpo no chão calmamente. Inkial tinha dezenas de ferimentos de faca pelo corpo. Suas roupas estavam em desordem, havia um buraco sangrento em seu abdômen. Seu rosto estava praticamente desfigurado. Um cheiro forte de sangue se espalhava pelo ar. O soldado perguntou: "Vossa Alteza, o que devemos fazer?" Ele apenas deu uma olhada e respondeu casualmente: "Ela está morta, então queime-a." Sua fala soou tão trivial como se estivesse apenas comentando sobre a grande nevasca deste inverno. Asterisco.
No meio do balanço da carruagem, Lee Susu teve um sonho. Ela sonhou com sua infância. Ela nasceu há 500 anos no futuro, como a filha do mestre da primeira seita imortal. Originalmente, ela tinha uma posição nobre, mas Lee Susu era um pouco azarada. Essa história é muito longa. Naquela era, os demônios governavam. Simplificando, os seres malignos se tornaram os governantes e os cultivadores e humanos se tornaram uma existência que não podia ser vista. Ninguém sabia quando exatamente esse ser malicioso surgiu. Mas desde sua aparição, ele foi cruel e deixou as seitas imortais cada vez mais enfraquecidas. No início, ainda havia algumas seitas que não acreditavam e tentaram combatê-lo, mas esses cultivadores foram brutalmente enterrados no Monte das 10.000 Seitas. Seus espíritos foram destruídos. Inúmeros imortais caíram, e as seitas restantes ficaram com medo, apenas conseguindo se esconder e sobreviver. Desde então, mencioná-lo é apenas arrepiante. O céu está sombrio, a aura maléfica cobre a aura espiritual, impossibilitando o cultivo. A praga assola a terra, os cadáveres se espalham por toda parte. Lee Susu cresceu neste mundo. Agora seu corpo humano está exausto, e Susu teve um sonho de quando era criança. Na verdade, fazia muito tempo que ela não se lembrava desse pesadelo. Naquela época, ela havia acabado de se transformar, era apenas uma garotinha, com um ponto vermelho de cinábrio na testa. O mestre da seita disse: Susu, você não pode sair da seita, senão será capturada pelos demônios e entregue ao rei demônio. A venerável de vestes verdes aponta para a primeira tumba. Veja, este é seu tio mestre, morto pelo rei demônio. E aponta para a segunda tumba. Este é seu quinto tio mestre, morto pelo rei demônio, sua alma se dispersou. E aponta para a terceira tumba. A pequena Susu está séria, balança a cabeça seriamente e continua. Eu sei, este é o segundo mestre tio, também morto pelo rei demônio. Quando ele morreu, até mesmo seu tesouro de vida foi quebrado. Quando Susu crescer, com certeza vingará pelos tios mestres. O mestre da seita olha para a garotinha delicada e cheia de justiça, assentindo com satisfação. No entanto, Susu ainda era pequena, e em pouco tempo, ela foi enganada por um colega de seita que havia desertado, saindo da seita. No segundo seguinte, ela foi capturada pelos demônios. Os demônios se cercaram dela, elogiando o colega traidor. Você fez um bom trabalho, essa garotinha tem uma alma extremamente pura. Até mesmo a pedra espiritual brilhou, o rei demônio certamente recompensará generosamente. O traidor acenou com a cabeça, cheio de felicidade. Eles entregaram Susu ao rei demônio. O palácio demoníaco está cheio de sangue, sombrio e sinistro. Foi a primeira vez que Susu passou por isso. Os demônios ao seu redor brincavam com ela, e ela não conseguia lutar ou escapar. Por fim, a menina desesperada se transformou em sua forma verdadeira, cobrindo o rosto com as asas, soluçando em lágrimas. Foi a primeira vez que ela viu o rei demônio, o homem que matou vários de seus tios mestres. Ele era alto, sentado no trono, cercado por uma névoa negra. Um manto preto envolvia seu corpo, apenas um par de olhos sem emoção podiam ser vistos. A pele do rei demônio era pálida e ele apoiava o queixo, olhando para ela com desprezo. As chamas do palácio demoníaco queimavam estalando. A pequena garota foi enganada e levada à caverna dos demônios, arrependida e triste, soluçando. Eu vim especialmente me juntar ao rei demônio. Este é o presente que trago ao rei demônio. O colega traidor apontou para Susu enquanto sorria bajuladoramente. No entanto, no instante seguinte, seus olhos se arregalaram, sua garganta emitiu um som gutural e sangue escorreu do canto de sua boca. O colega traidor morreu facilmente, enquanto Susu abriu silenciosamente suas asas, seus olhos arregalados. O rei demônio estendeu seus dedos pálidos e segurou a garotinha. Susu tinha um olhar obstinado em seus grandes olhos. Ela se recusava a chorar. Eu não tenho medo de você. Ela achou que seria a próxima em questão de segundos. Cheia de coragem, ela se preparou para aceitar a morte. O rei demônio a observou por um longo tempo, levantou a mão e a enviou de volta à seita em Injan. Ninguém sabe por que o rei demônio não matou Susu, nem mesmo Susu entende. Anos depois, os anciãos fizeram uma adivinhação e decidiram escolher alguém para enviar ao passado de 500 anos para descobrir a origem do rei demônio, impedir seu despertar e salvar o mundo. O cenário do hexagrama roda e volta, apontando finalmente para Lee Susu. Susu, de repente, sente uma sensação de missão prestes a embarcar na grande estrada. Em um sonho, uma fileira de espíritos envolve Susu, encorajando-a.
Sussu cumprimenta-os com um cumprimento de punho e acorda. Ela não está mais naquele campo de neve, a cama sob ela está quente e um leve perfume floresce no quarto. O carvão queima forte, tingindo as bochechas levemente rosadas. Em sua frente, uma garota de 15 ou 16 anos se curva com cuidado. Senhorita, você acordou. Ela ajuda Sussu a se levantar e dá um pouco d'água para ela beber. A garganta de Sussu está muito dolorida, tossindo algumas vezes. O rosto da garotinha fica instantaneamente pálido, ajoelhando-se no chão. Senhorita, por favor, me perdoe, Chuntao não fez de propósito. Ela bate com a cabeça no chão, uma batida após a outra com força e determinação. Evidentemente com muito medo de Sussu. A original Ishivu tinha uma personalidade obstinada beirando a brutalidade. Só de olhar quando Sussu espirra, você pode imaginar como isso a assusta. Sussu balança a cabeça, tentando não assustá-la, dizendo, levante-se, não é culpa sua. Chuntao olha ansiosamente para a expressão de Sussu. Se fosse antes, quando a senhorita não estivesse se sentindo bem, ela definitivamente não a perdoaria facilmente. Ela observa cuidadosamente o rosto da jovem senhorita e vê que a terceira senhorita realmente não tem a intenção de puni-la. Então Chuntao se alivia e rapidamente arruma a xícara de chá. Onde estamos? Sussu pergunta. A garotinha responde, já não estamos mais no templo, voltamos para casa. Senhorita, você ficou doente por 2 dias. Sussu pergunta, e Tantaijin? Ela se acostumou a chamá-lo de rei demoníaco, e ser maligno junto com outros cultivadores, agora não está mais familiarizada com o nome de quando ele era jovem. Chuntao observa sua expressão e diz em voz baixa, depois que o príncipe herdeiro retornou para casa, ele ficou de joelhos no gelo. Chuntao o supervisionou e ele nunca se levantou. Sussu olha surpresa para Chuntao. O quê? De joelhos? Instantaneamente algumas cenas fragmentadas passam pela sua mente e Sussu finalmente se lembra do que aconteceu. Essas foram as instruções da original antes de ser capturada pelos bandidos. Sussu ficou inconsciente por 2 dias, o que significa que Tantaijin está de joelhos no gelo e neve há 2 dias. Sussu pensa por um momento e pergunta a Chuntao, você pode me dar um espelho? Chuntao prontamente entrega um espelho de cobre, observando secreta e timidamente a terceira senhorita, que está usando um tom gentil para falar com ela. Sussu observa a si mesma no espelho, refletindo um rosto jovem e inexperiente, talvez com 16 ou 17 anos. Olhos de amêndoa, lábios de cereja pequenos e delicados, não é uma beleza extrema, mas se aproxima do tipo encantador da garota da casa ao lado. Sussu tenta sorrir, instantaneamente exibindo um traço de felicidade e otimismo. Na verdade, o que Sussu mais se importa não é como é o rosto da antiga proprietária. Ela se olha no espelho por um longo tempo. Tempo suficiente para Chuntao ficar nervosa, incapaz de resistir a perguntar. Senhorita, o que você está vendo? Será que ela está reclamando de ter uma aparência comum, em comparação com a garota bonita? Sussu pensa, mestre sênior costumava ensinar a ela como ler fisionomia, lábios vermelhos e finos, muitos dentes brancos e nivelados, natureza natural e equilibrada. Agora ela não se encaixa em nenhuma dessas características faciais. Olhando para essa fisionomia, está destinada a viver não mais do que 20 anos, condenada a uma morte prematura. Sussu está muito confusa, embora a vida humana seja efêmera, essa pessoa ainda é jovem demais, e ela já está destinada a morrer cedo. Mesmo que ela tenha trocado de corpo com a pessoa, não há sinais de mudança alguma. Então, como ela vai morrer no futuro? Não sei o porquê de repente, Sussu pensa no jovem rei demoníaco ajoelhado do lado de fora. Li e Sussu, levanta os olhos de repente. Caramba!